Bom, como a gente havia combinado na última aula, na qual nós estudamos decaimento alfa, hoje é o dia de estudar decaimento beta. E a gente vai trazer algumas coisinhas a mais para você que provavelmente você não deve ter ouvido falar no ensino médio, talvez nem no ensino superior, se você passou rapidamente por física nuclear ou biofísica, alguma coisa desse tipo, ok? Bom, então qual é a ideia de hoje, né? Continuar a ideia de ontem. Eu tenho um núcleo instável, que ontem a gente só viu uma única forma que ele tinha para voltar a ter estabilidade, que é essa a ideia, né? Ele tem que retomar a estabilidade dele, e na aula passada a gente viu que ele emitia a partícula alfa, ele perdia um pedaço grande dele, ele emitia 2 prótons e 2 nêutrons do núcleo dele, e aí ele diminuía um total de massa de 4, né? E 2 do número atômico. Hoje nós vamos ver o seguinte, o decaimento beta. Então eu vou partir já dessa imagem aqui, vamos imaginar que esse núcleo atômico aqui de rádio, ele seja radioativo, ele seja um núcleo instável, ok? O rádio, ele tem 88 prótons, que são essas bolinhas em azul aqui, ok? E 228 nêutrons, ok? Bom, o que vai acontecer? Esse núcleo, para voltar a se tornar estável, ele vai emitir uma partícula que a gente chama de beta, que nada mais é do que um elétron. Para pensar um pouquinho, olha o que eu acabei de falar. Existe um elétron saindo de dentro do núcleo atômico. Aí você deve estar pensando, tem alguma coisa esquisita aí, porque até onde estava discutindo, né, se você assistiu a primeira aula, a segunda aula aqui dessa playlist toda, a estrutura atômica não tem elétron no núcleo atômico, né? No nosso núcleo ele só comporta prótons e nêutrons, não é isso? E os elétrons estão orbitando por fora do núcleo atômico, né? Até trouxe uma analogia de que você tem o Sol, que seria o núcleo, e os planetas, que seriam os elétrons, que estão girando, né, ao redor dessa estrela, ou seja, ao redor do núcleo. Como então pode um elétron sair de dentro do núcleo? Isso que a gente vai ter que tentar entender. Porque tem de dois lugares que ele pode estar saindo. No meu núcleo só tem prótons e nêutrons. Então, ou ele está saindo de um próton ou ele está saindo do nêutron. O nêutron tem carga elétrica, o próton tem carga positiva. Da onde está saindo essa carga negativa? É isso que a gente vai tentar entender. Eu só gostaria de lembrar para você que, na verdade, quando a gente começou aqui a estudar a física nuclear, então, até se você não pegou essas aulas, dá uma retomada na aula 14.1, 14.2, a gente foi um pouco além do fato de, no meu núcleo atômico ele é formado por prótons e nêutrons. A gente foi um pouco além. A gente se perguntou do que um próton e um nêutron são formados. E a gente viu que existem umas coisas chamadas quarks, né? E prótons e nêutrons são formados por dois tipos de quark, up e down, certo? E eu vou trazer para você aqui como que a gente vai conseguir tentar interpretar tudo isso do ponto de vista dessa estrutura dos prótons e nêutrons. Então, o que acontece quando a gente tem um decaimento desse tipo aqui, que a gente está falando de decaimento beta menos, tá? Aqui, ó, beta menos 1, tá? A gente vai ver que tem mais um outro tipo de decaimento, beta, tá? Então, eu tenho esse cara aqui, que quem é? Se eu tenho dois quarks down e um up, esse cara aqui nada mais é do que um nêutron. Tá? O quark down, ele tem carga negativa, menos 1 sobre 3, só para retomar aquele conceito. E o quark up tem carga mais 1 sobre 3. Tanto que se somar menos 1 sobre 3, menos sobre 10, na verdade o up tem mais 2 sobre 3, menos 1 sobre 3, menos 1 sobre 3 dá menos 2 sobre 3. Mais 2 sobre 3 vai dar 0, por isso mesmo ele não tinha carga. Olha o que acontece então. Um desses quarks down aqui, que tem uma carga menos 1 sobre 3, ele perde essa carga e, portanto, fica essa carga negativa e, portanto, fica positivo. Então ele se torna um quark up. Então é isso que a gente tem que imaginar agora. Na verdade, este elétron, essa carga negativa que está saindo de dentro do núcleo, está fazendo o quê? Na verdade, a gente pode entender isso como uma transformação de um tipo de quark em outro, de um tipo down para um tipo up. Então, quando eu tinha um nêutron, eu tinha dois quarks down. Agora eu passo a ter dois quarks up, porque um deles se transformou num quark up. Consequentemente, isso daqui vai se tornar um próton. Porque um próton nada mais é do que uma estrutura que possui dois quarks up e um down. Essa carga negativa que saiu do quark up saiu como um elétron com carga negativa. Repara aqui, ó, tem um sinalzinho de negativo aqui. Então é uma carga negativa que está saindo. E também sai um antineutrino, que daqui a pouco eu faço um comentário melhor sobre o que é isso.
Ok? Então, no decaimento beta menos, tá? Então, vou botar aqui um sinalzinho de beta menos, que é esse que nós estamos usando aqui. Eu tenho um nêutron que se transforma em próton para emitir um elétron do seu núcleo, ou seja, da sua estrutura interna, certo? E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então a gente pode entender que esse elétron que está saindo, essa partícula beta menos, que está saindo do núcleo atômico de rádio 228, ela passa a existir a partir da transformação de um dos nêutrons em próton. Então vamos ver aqui uma coisa. Se eu tenho um nêutron se transformando em próton, a quantidade de pessoas que existem aqui continua a mesma. Diferente do que acontecia no decaimento alfa, onde saía prótons e nêutrons. Aqui sai uma carga elétrica negativa que é decorrência da transformação de um nêutron em um próton. Então não saiu o nêutron, não chegou um próton, um se transformou em outro, certo? Então a minha massa atômica 228 vai permanecer exatamente a mesma, porque não entrou nem saiu ninguém, certo? Em termos de prótons e nêutrons, o que saiu foi a carga elétrica negativa. Agora, olha o que está acontecendo. Eu tinha 88 prótons, certo? Um desses nêutrons se transformou num próton. Vamos imaginar que fosse esse aqui. Esse cara aqui, ó, vai ficar azulzinho, certo? Ou seja, eu ganhei um próton. Então, de 88 eu vou para 89, certo? Deixa eu arrumar aqui esses números bonitinhos pra gente. 89. E aí eu vou novamente utilizar a minha tabela periódica aqui para descobrir quem é o elemento 89, ok? Então vamos lá, ó. Tá 89, aqui ó, era 88, que estava lá em cima, cadê 86, 87, era 88 que estava aqui, aqui vai dos 89 até 103, certo? Então o 89 é o actínio, certo? Então o rádio se transformou em actínio 228. E emitiu uma partícula beta. Junto da partícula beta também saiu uma coisa chamada antineutrino. E a gente vai entender o que é isso aqui. Ok? Você falar, então é simples. Então, sai um elétron de dentro do núcleo atômico, que é um pouquinho estranho, mas dá para perceber que é por causa dos quarks que compõem os nêutrons, e o nêutron então se transforma num próton. Então eu estou adquirindo uma carga positiva nova sem perder nenhum nêutron, minha massa permanece a mesma, consequentemente meu número atômico aumenta 1. E se a gente fizer, vamos ver aqui uma coisa, ó, 89 menos 1 vai ter que dar os meus 88 originais, ok? Isso é o que a gente chama de decaimento beta menos, que é o que normalmente você deve ter aprendido na escola. O que você não aprende na escola, muito dificilmente você vai ter aprendido na escola, é que existe um outro tipo de decaimento beta. E esse outro tipo de decaimento beta, ele é muito importante pra gente hoje, tá? É o decaimento beta mais, certo? E aqui a coisa vai começar a ficar bem maluca. O que eu tenho no decaimento beta mais? Eu não tenho mais um elétron saindo. Isso aqui, ó, nada mais é do que o nosso elétron, certo? Na verdade, o meu núcleo atômico, o meu próton agora, porque esse aqui vai ser o decaimento beta mais, 2 quarks ups e 1 down, então eu tenho um próton, vai sair uma carga positiva daqui de dentro. Ou seja, na verdade, ó, repara aqui, é um elétron com carga positiva. É uma coisa que a gente chama de antimatéria, certo? Antimatéria. Eu já vou esclarecer o que é antimatéria. Só vou colocar o nome desse cara aqui. Esse elétron com carga positiva na antimatéria, a gente chama ele de pósitron. Então, o que é um pósitron? É um elétron, possui a mesma massa, só que ao invés de possuir carga elétrica negativa, ele possui carga elétrica positiva. Então, o que é matéria e antimatéria? Matéria é tudo isso que a gente está olhando ao nosso redor. O monitor do teu computador, talvez, não sei se você está com um iPad ou com um tablet na mão. Então, essa tela, você mesmo, nós somos feitos de matéria. Na matéria, o que nós temos? Temos prótons com cargas positivas, nêutrons sem carga elétrica e o átomo ali possui também os elétrons com carga negativa. Na antimatéria, tudo isso está invertido. O próton, ao invés de ter carga positiva, ele passa a ter carga
negativa. E aí a gente chama ele de antipróton. O elétron, que na matéria possui carga negativa, na antimatéria vai possuir carga positiva. E ele vai receber o nome então de pósitron. O mais interessante é que quando matéria se encontra com antimatéria, acontece um fenômeno que a gente chama de aniquilação. Matéria e antimatéria se aniquilam, elas se destroem. E aí você fala assim, mas espera aí, elas se destroem, desaparecem como matéria e antimatéria? Sim, elas desaparecem como matéria e antimatéria. Mas a energia da massa, da matéria e da antimatéria, ela tem que ser convertida, ela tem que ser conservada. Ela vai ter que ser emitida de uma outra maneira. E aquela equação de Einstein, bem famosa, E igual a mc², mostra exatamente isso pra gente. Quando matéria, vamos pegar no caso de um pósitron, quando um pósitron encontra com um elétron, matéria com antimatéria, né, antimatéria com matéria na ordem correta, eles se aniquilam e a massa somada, tá? A massa aqui, ó, somada do próton, do elétron com o pósitron, vai ser transformada em energia. Então vão ser liberados 2 fótons com uma energia característica. E é aí que entra a ideia de a gente poder tentar utilizar isso em benefício da humanidade. Mas antes de olhar qual é a aplicação prática disso, que está parecendo coisa de filme ou de livro de ficção científica, quando não é, nós produzimos diariamente antimatéria em laboratório, tá? Isso é usado na medicina diariamente hoje, que é essa aplicação prática que eu quero trazer para você. Vamos tentar dar uma olhadinha então para a estrutura e ver como que funciona isso daqui. Então, no decaimento beta-, um nêutron se transforma em próton emitindo um elétron e um tal de antineutrino. Já no decaimento beta+, o próton vai emitir uma carga positiva dele, que vai sair como se fosse um pósitron, ou seja, com a mesma massa de um elétron, só que com uma carga elétrica positiva, e consequentemente um desses quarks up vai se transformar num quark down. E aí então eu vou ficar com 2 quarks down, ou seja, um próton vira um nêutron. Olha que fantástico. A natureza trabalha uma via de mão dupla. A gente consegue tanto transformar nêutrons e prótons, como também transformar prótons e nêutrons, certo? Bom, aqui, qual é a diferença desse cara aqui? Além de emitir um pósitron, então o decaimento beta+, além de sair um pósitron, sai também uma partícula chamada neutrino. Então, o que é neutrino e antineutrino? Então, o neutrino é uma partícula como se fosse de matéria, e o antineutrino é a versão oposta dele, tá? Neutrino e antineutrino são coisas assim que estão sendo muito estudadas, elas são vulgarmente conhecidas como partículas fantasmas. Elas não têm carga elétrica, por isso que é neutrino, né? Uma massa extremamente pequena, então elas não interagem com a matéria. Então dificilmente elas conseguem ser capturadas para estudo, tá? Então, por isso que a gente fala que elas são partículas fantasmas. E nesse momento, o seu corpo está sendo atravessado por milhões de neutrinos vindos de reações de fusão no Sol, que saem do Sol também, tá? E também de reações de decaimento beta na nossa atmosfera, tá? Então, o seu corpo está sendo atravessado agora por milhões de neutrinos. Ah, mas eu estou no primeiro andar de um prédio que tem 20 andares. Esse neutrino está atravessando todos os andares como se não existisse nada e vai te atravessar. E muitos deles atravessam a Terra como se o planeta Terra não existisse. Ele entra de um lado do planeta Terra e sai do outro. Dificilmente ele vai interagir com qualquer partícula constituindo a matéria, com qualquer átomo, por exemplo, que seria uma forma que a gente teria para estudar esses caras. Então esses caras são partículas que a gente diz fantasmas, são difíceis de serem estudadas, ok? Bom, então vamos voltar aqui. Quer dizer, se eu tenho no decaimento beta-, eu tenho que aumentar aqui o meu número atômico, consequentemente aqui eu tenho que diminuir, porque a minha partícula beta+ vai ser representada assim, 0 mais 1. Então vamos imaginar que esse mesmo átomo de rádio, não é o caso aqui, tá? Sofresse decaimento beta+, tá? Então aqui em cima é 228 e aqui é 88.
ele emitiria uma partícula beta a mais e iria se transformar numa outra pessoa. A gente já viu que aqui em cima também não vai mudar, porque trata-se de uma transformação de próton em nêutron, ok? Então aqui também ia continuar 228. Aqui embaixo, o que aconteceria? Se eu tenho um próton sendo transformado em nêutron, o meu número de prótons tem que diminuir, certo? Então, de 88 vai para 87. E eu vou pegar novamente nossa tabela periódica para olhar aqui. Então, o rádio, se emitisse uma partícula beta a mais, ele se transformaria em frâncio, ok? Deixa eu então tirar aqui, ó, frâncio, ok? Tá? E também emitiria um neutrino. Qual que é a aplicação disso tudo que a gente está vendo aqui, tá? Uma delas que eu gosto bastante de trazer para meus alunos é a ideia de que pouco tempo atrás, nas últimas décadas, nós conseguimos dominar isso, nós produzimos radiofármacos, marcadores, e esses marcadores emitem antimatéria. E a gente vai usar exatamente a propriedade da aniquilação a nosso favor, certo? Bom, existe um exame moderno hoje na medicina chamada tomografia por emissão de pósitrons. Deixa eu escrever aqui, tomografia por emissão de pósitrons. Então, o que é essa tomografia? É uma tomografia, que você conhece, só que a imagem é feita utilizando a energia que sai da aniquilação de um pósitron com um elétron, certo? Isso aqui se abrevia como PET scan, tá? Ou PET, Positron Emission Tomography, do inglês, ok? Bom, eu vou trazer para você uma imagem do que é isso. Por quê? Porque esse exame é extremamente moderno e qual que é o diferencial dele? Ele tem capacidade de identificar tumores ainda microscópicos que nenhum exame conseguiria detectar. Então essa aqui é uma imagem, uma reconstrução tridimensional de um PET-CT, tá? E aí você vê algumas regiões do corpo indicadas aí mais escuro, né? Tá vendo aqui? Tem uma outra imagem muito parecida com ela, de um outro paciente, também com a mesma estrutura. O que indica essas estruturas, nesse caso aqui, mais brilhantes, e nessa outra imagem aqui, essas estruturas aqui mais escurecidas? Acontece o seguinte, a gente cria um laboratório, um radiofármaco chamado flúor 18. E a gente liga esse átomo de flúor 18, que decai emitindo radiação beta+, a uma molécula de glicose. Tá? Então a gente vai pegar um tal do flúor 18, ele emite radiação beta+, tá? E a gente vai ligá-lo à glicose. O que acontece então? Agora eu tenho uma molécula de glicose que está marcada radioativamente com um átomo, e esse átomo vai com ela para qualquer lugar que ela for. O que acontece? Tumores são regiões, quando você tem um tumor no corpo, são estruturas que consomem muita energia, porque as células estão em constante divisão celular, constante mitose. Ou seja, ela precisa de muita glicose para poder dar conta de manter esse crescimento tumoral, certo? Pela divisão das células. Então, quando você tem um tumor, você tem uma criação, num certo momento, de vasos sanguíneos para nutrir especificamente o tumor, num processo que a gente chama de angiogênese. Então, qual que é a ideia nesse ponto de fazer uma tomografia como essa? Já que um tumor, ele é uma região, uma estrutura que consome muita glicose, se eu injetar glicose marcada com flúor 18 na veia de uma pessoa e colocar ela num equipamento que consiga capturar os fótons emitidos pela aniquilação da matéria com antimatéria, eu vou conseguir rastrear literalmente e reconstruir uma estrutura tumoral. E é exatamente aquilo que nós estávamos vendo naquelas imagens que eu mostrei para você, certo? Então, essa glicose marcada vai parar onde? Ela vai se espalhar pelo corpo inteiro, só que ela vai se concentrar no local de grande consumo de glicose, que no caso vai ser o tumor. E aí sim a gente consegue reconstruir, a gente coloca a pessoa no equipamento, e aí dentro do equipamento, né, assim como de maneira geral, aquela glicose marcada, quando já estiver dentro do tumor, vai continuar emitindo radiação, vai continuar emitindo beta
menos. Então vamos achar o seguinte, você tem um núcleo. Esse núcleo emite uma partícula beta mais, beleza? A gente não pode esquecer que ao redor do núcleo de um átomo, o que nós temos? A eletrosfera. E na eletrosfera tem os elétrons. A primeira coisa que esse pósitron vai encontrar vai ser quem? Um elétron. Matéria encontrando antimatéria. O que vai acontecer então? Isso daqui vai sofrer aniquilação e dois fótons com energia específica vão ser emitidos. Esse equipamento, essa tomografia, ela é capaz exatamente de identificar esses fótons produzidos pelo processo de aniquilação e reconstruir o local da onde saiu. Então você tem inúmeros pontos que está tendo esse tipo de aniquilação e o PET pega todos esses pontos e reconstrói uma imagem em 3D. Diferente dos equipamentos, que como você vai ter tumores microscópicos, por exemplo, vão ter uma demanda também maior do que outra região do corpo por glicose, então você consegue identificar ainda microscopicamente aonde tem um tumor. Qual que é o problema disso tudo? Qual que é a limitação disso tudo? O problema não é você ter o tomógrafo em si, é um brinquedinho caro? É um brinquedinho caro, mas não é impossível, não é financeiramente inviável para um hospital ou uma clínica possuir um desse. O problema é que nós temos que produzir o flúor 18. E isso é produzido em centros nucleares. Então, para você poder ter um equipamento desse, você também tem que ter como produzir. Porque uma coisa que a gente vai ver mais para frente, que chama-se tempo de meia-vida, é o tempo que demora, a gente vai ver com mais detalhe, é o tempo que demora para a radiação cair pela metade. E o tempo de meia-vida do flúor 18 é de aproximadamente 2 horas, ou seja, ele vai desaparecendo muito rápido. Então eu não posso produzir em São Paulo e tentar mandar isso para Manaus. Eu teria que produzir uma quantidade muito, muito, muito grande, porque ele vai desaparecendo conforme o tempo vai passando, vai chegar bem pouquinho lá. Então isso é uma impossibilidade, ok? Então a tomografia por emissão de pósitrons, e é por isso que eu coloco a explicação do que é isso, né? Radiação beta+, não só a beta-, porque hoje tem uma importância muito grande na medicina e no tratamento, na prevenção, cura de câncer. Essa é a ideia da coisa como um todo, ok? Bom, então isso que nós estudamos aqui agora é o que a gente chama de decaimento beta, do tipo menos e mais, tá? Todas essas aulas que a gente está vendo aqui no YouTube também estão organizadas aqui no nosso site, cienciatvbr.futurecom.com.br. Se você quiser patrocinar essa ideia, você pode clicar aqui, ó, fazer uma doação pra gente. Temos também uma página aqui no Facebook, facebook.com/cienciatv. Curte lá para saber todas as notícias, toda vez que a gente publica também novas aulas. Não só aparece no YouTube, como aparece por aqui também. Legal? Então é isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre radiação gama, como ela acontece, tá? E aí a gente vai dar a sequência ao nosso estudo de física nuclear. Então a gente se vê na próxima aula. Até mais!